Olá, sejam bem-vindos a mais um Fagulhas de Luz especial de sábado. E esse é especial por dois motivos. Um, por ser o nosso especial Fagulhas de Luz de sábado, sempre às 8h30 da manhã, sábados e domingos às 8h30. E outro, por ter perguntas especiais relacionadas ao novo lançamento de Sidney Fernandes, Semeando Amanhãs, seu 21º livro, lançado pela editora SEAC. Procure no nosso canal do YouTube a playlist por título Semeando Amanhãs e você vai encontrar todas as perguntas que fizemos ao Sidney e estamos fazendo acerca do livro Semeando Amanhãs. E a pergunta de hoje no nosso bate-papo é a seguinte, Sidney: qual foi o maior desafio ao escrever Semeando Amanhãs? Seja bem-vindo ao Fagulhas de Luz especial de sábado. Bom, Theo, nesse programa especial eu costumo dar respostas bem breves para que você possa fazer reperguntas. E o maior desafio para mim nesse livro foi tentar seguir a mesma linha de Richard Simonetti, que dizia que é difícil escrever fácil. Nosso desafio foi tentar transformar temas profundos em linguagem clara, acessível e didática. Sidney, eu estava analisando aqui o título, que eu gostei demais do título desse seu novo livro, Semeando Amanhãs. No livro, você dá dicas de como semear os nossos amanhãs? O tempo todo, mostrando casos, mostrando consequências oriundas de comportamentos comprometedores, ilustrando com metáforas que muitos autores nos trazem, trazendo para nós, assim, um jeito de escrever, porque hoje em dia não são todas as pessoas que gostam de ler, principalmente livros. Então você tem que ter uma linguagem atraente, uma linguagem de respeito para com o leitor e cativá-lo. Daí a gente tentar, no Semeando Amanhãs, mostrar numa linguagem assim não forçada, porque ninguém se modifica com golpes de fórceps. Nós simplesmente tentamos, no Semeando Amanhãs, mostrar que cada gesto, cada ato nosso tem uma consequência. Você falou sobre isso daí, né? A gente não vai mudar essa situação forçadamente. Eu me lembro que outro dia, jogando futebol com os amigos do sábado lá, aí, assim, eu gosto de causar, não é que arrumar briga, essas coisas, sabe? É dar uma fervida no jogo, assim, pra mexer os ânimos da galera. Mas não é que eu fique nervoso. Aí o pessoal falou assim, calma, Zequinha, calma. Eu falei, eu não vou ficar calmo. E seguiu o jogo, tal, todo mundo deu risada. Aí no final do jogo, a gente conversando ali, o pessoal discutindo um lance, falando assim, gente, só, tipo, refletindo, né? Não adianta vocês pedir pra uma pessoa ficar calma. O fato de você pedir não vai acalmar ela. É um sentimento, é uma sensação que ela tá tendo, isso vai vir naturalmente com atuações que você fizer. Você falar pra ela ficar calma, isso não vai fazer. E como no seu livro, Sidney, tem alguma dica dessa situação da gente procurar, semeando amanhãs, procurar essa calma, procurar essa tranquilidade, o ato de querer melhorar a nossa vida para depois ajudar o próximo? Tem muitas dicas sobre isso também? O psicoterapeuta procura não, vamos dizer assim, individualizar a sua fala, falando sempre em tese. Olha, a vida é assim, acontece isso, para que o paciente encontre-se naquela situação, que ele se encaixe naquela situação, usando um linguajar assim mais popular, dizendo assim, serviu a carapuça para mim. Esse caso aí, parece que o autor, o escritor, está falando comigo. Esse é o maior desafio, Theo. É procurar fazer com que eu não vou conseguir mudar ninguém, mas eu posso mostrar algumas situações assim muito parecidas com a vida da pessoa, para que ela se encaixe ali, para que ela se compenetre de que ela estaria talvez naquela situação, para que ela possa se encaixar naquela situação. Então, o escritor não faz milagres, mas ele faz propostas. Fulano fez isso e aconteceu isso com ele. Não seria o caso de você refletir, ver se isso pode estar acontecendo na sua vida? Essa é uma maneira melhor de comunicação com o leitor, Theo. Ô Sidney, e assim, ao escrever, falando especificamente desse livro, acredito que isso tenha acontecido nas outras obras também. Ao escrever, você chega em determinado capítulo que, ao estar ali redigindo, criando, você percebe
que você passou por situações iguais e conseguiu se recuperar, ou percebe em algumas situações que você está trabalhando ainda, vê que está melhorando, algumas que você ainda está engatinhando? Você percebe essa sensação de plenitude em algumas coisas que já passou e também há outras coisas que você tem que galgar na medida que vai realizando uma obra como foi essa, Semeando Amanhãs? A obra de um escritor nunca deixa de refletir a sua própria alma. Então, sim, quando eu estou escrevendo, eu reflito, eu passei por essa situação, sofri este problema, espero que o leitor abra os seus olhos e veja que aquilo que fez bem para mim poderá fazer bem para ele também. Isso não significa, Theo, porque alguns irmãos de outras crenças dizem que isso é proselitismo, isto é, estou querendo converter o semelhante, o meu amigo, meu irmão, para minha crença. Nosso objetivo não é esse. Nós respeitamos todas as crenças e o bem que possamos fazer para as pessoas não tem como condição que ela vire espírita ou que ela passe a frequentar o centro espírita. É simplesmente um abrir de olhos. E procuro falar também de forma a respeitar a crença de cada um, para que a pessoa continue com a sua religião, mas veja nas minhas palavras, nas propostas que colocamos no livro, uma maneira, uma espécie de farol para clarear melhor as crenças que essa criatura, que essa pessoa tem na sua própria religião. E já caminhando aqui para o final do nosso programa de hoje, a pergunta que fica é a seguinte: pegar como exemplo aqui Semeando Amanhãs, tem outras várias que também dava para colocar aqui, mas esse. Quando chega no final, você... Porque tem livro que tem um limite de páginas, não sei como funciona. Chega no final e fala, nossa, faltou um negocinho aqui, um negocinho ali, mas isso fica para uma próxima oportunidade. Acontece isso também, Sidney, quando chega no final de criar uma obra como você criou aí o Semeando Amanhãs? Acontece sim, isso está acontecendo agora com 2 novas obras que eu escrevi e o editor já falou assim, tá muito comprido, desdobre isso em 2 livros. E é o que está acontecendo. Nós estamos aí criando 2 novas obras, uma delas vai ter o prefácio de Mauro Pompilho, que eu não vou dar um spoiler não, mas imagine você que o que seria você fazer um prefácio em forma de versos. É isso que está acontecendo. E ele está trabalhando no primeiro livro. O segundo livro, que iria compor um livro muito grande, o editor falou, olha, melhor você dar uma separada aí para que nós tenhamos condição de editar a sua obra. Então acontece sim, Theo. E às vezes a gente fica meio frustrado de não poder falar tudo que gostaria de que ocorre em nossa mente. Não é possível falar tudo de uma vez só. Beleza, chegamos ao final aí de mais um programa Fagulhas de Luz. Se você tem alguma pergunta, alguma questão, deixe nos comentários. A gente vai ler os comentários e traz a sua pergunta para o Sidney e transforma em um programa Fagulhas de Luz. E na semana que vem, no sábado, às 8h30, estaremos de volta. Até lá! Você está gostando dos nossos programas? Você tem alguma opinião sobre os nossos comentários? Então, deixe o seu like aqui e uma palavrinha sua. Eu estou gostando, poderia ser assim. Que tal você tratar deste ou daquele assunto? Estamos ansiosos para ouvir a sua opinião.